Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje recebe Felipe Zacarias, dono da FZ3, empresa de consultoria de recursos humanos, e diretor de produção da peça Amor de Bandeja. Felipe, muito obrigado pela sua presença aqui no Mundo Corporativo da CBN. Obrigado, Milton. Bom dia a todos. O que teatro tem a ver com gestão de pessoas? Tem muita coisa a ver, viu, Milton? O teatro é uma ferramenta poderosa de capacitação, fazendo com que o indivíduo se veja retratado em cena e pode transformar o seu comportamento. Mas aí é qualquer peça de teatro ou a peça específica para se trabalhar com as ideias da gestão de pessoas? Eu acho que é legal o teatro quando você consegue fazer ela traduzindo algum aspecto específico. Tanto que é o caso do Amor de Bandeja, que foi feita exatamente para retratar o contexto do setor de fast food, que estava tendo um problema de turnover, ou seja, de rotatividade. E aí a gente fez toda uma pesquisa de campo para realmente tratar da realidade das pessoas que vão assistir a essa peça. E essas pessoas são especificamente convidadas pela empresa, são levadas pela empresa? Isso Isso, faz parte de um treinamento? isso é. Soa como um treinamento, só que o que é legal é que tem muitas pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ir a uma peça de teatro. Então, além de ser um treinamento, soa também como um reconhecimento para essas pessoas, um prêmio que a empresa está dando para elas. E a empresa realmente que compra os ingressos para os funcionários. Além de ter essa relação também lúdica, isso faz com que a percepção sobre as mensagens acabe sendo maior, a adesão às ideias seja maior. Existe isso? Existe, Milton. É isso que até me motivou a montar a minha empresa, porque eu também sou ator, a gente já tinha conversado sobre isso, e eu fiz um trabalho como ator, que foi um treinamento teatro, o texto não era meu, e eu fui o consultor e ator desse projeto que foi para a Rede Rascal, uma rede de restaurantes que tem em São Paulo e Rio de Janeiro. E a gente ia nos restaurantes, eu ia vestido de garçom, contracenava com uma atriz que era cliente, e a gente mostrava cenas de atendimento. E até hoje eu, como cliente, vou na Rede Rascal e eles lembram de mim. Tanto porque eu retratei em uma das cenas alguns funcionários que já tinham passado pelo restaurante e eles se lembram até hoje de quando eu vou lá. Isso estou falando de 3 anos, então realmente capta a mensagem, motiva eles. Então é uma ferramenta poderosa. Quais os conceitos que são trabalhados na peça? No Amor de Bandeja, no caso, são trabalhados 6 competências, né? Falando mais a linguagem de RH, né? Trabalho em equipe, liderança, motivação, padrão e controle, velocidade e foco no cliente. Então, trabalha essas 6 competências principalmente. E são características específicas da área de alimentação, de fast food, já que você fez duas referências exatamente a esse segmento. Há características diferentes nesse segmento, na gestão de pessoas? Olha, realmente tende a ter algo em comum, tanto que as empresas realmente encaram os funcionários desse setor muitas vezes como uma ferramenta adicional que estava só começando o seu primeiro trabalho, só que eles estão tendo que rever exatamente esse conceito, que era um conceito comum a todos, né? Uma mão de obra não tão dispendiosa, só como realmente a nossa economia está aquecida, o brasileiro está tendo oportunidade de emprego, a gente sabe que o nível de desemprego cada vez é menor, as oportunidades são grandes, então eles optam não por trabalhar no setor de fast food, muitas vezes trabalhar, por exemplo, no setor de construção civil, que acontece muito. Então é algo comum a todo o setor de fast food no geral. O que você encontrou ao conviver com os funcionários do ramo da alimentação? Porque você foi para dentro da loja, fazer atendimento para conhecer essa realidade. Perfeito. Foi uma experiência maravilhosa, Milton. Foi, acho que, o que encantou a todos nós que participamos da criação desse projeto, que a gente viu uma realidade de milhares de brasileiros, uma realidade que muitas pessoas não sabem, que acho que é muito oportuno de conhecer. Então a gente fez uma imersão na Vivenda do Camarão, que foi super parceira para a gente conseguir viabilizar o projeto. Então a gente foi nas lojas do Ibirapuera, Top Center, Eldorado. Eu e o autor Daniel Iazzi, quem escreveu o texto, eu ajudei como coautor. E a gente colocou a touquinha realmente e começamos a conversar com os funcionários, né? Por que vocês trabalham no setor de fast food? Quais são os seus sonhos? Quais são as dificuldades?
A gente também participou do treinamento dos novos funcionários da Vivenda do Camarão. Então, por exemplo, a gente perguntou por que vocês vieram na Vivenda do Camarão, qual foi a maneira que vocês souberam da oportunidade de emprego. Por exemplo, eu não conhecia, não sei se você conhece, o Jornal Amarelinho, que é um jornal que tem nas bancas que fala de oportunidades que muito procuradas pela classe C, D e E. E eu não conhecia. A funcionária que eu perguntei, como que você veio parar aqui na Venda do Camarão? Eu falei, eu vim porque eu vi no Amarelinho. Aí eu fiquei com aquela ar de dúvida, amarelinho? É, amarelinho. O que é amarelinho? Eu perguntei, meio envergonhado. O jornal, que é coisa de pobre, você não conhece. Eu falei, não é bem assim. E aí ela me falou que é a oportunidade de emprego que muitas pessoas procuram para trabalhar no setor. Você foi trabalhar nas lojas e as pessoas sabiam qual era a sua função? Ou você foi como um outro funcionário qualquer? Eu fui não, só como uma pessoa que estava prestando um serviço para a Vivenda do Camarão. Não chegamos a falar que nós éramos funcionários, mas foi muito interessante como as pessoas ficavam super abertas para ajudar, para se explicar. E o que mostra um pouco do que está por detrás desse projeto, né? Que a gente acho que tem uma referência muito legal de que o que motiva as pessoas, os funcionários, é o simples fato de elas saberem que a liderança, a empresa está dando atenção a elas. Então o fato de eu e o autor estarmos indo lá na loja e simplesmente para ouvir eles, se via que eles tinham uma alegria de compartilhar, de saber que as pessoas estavam querendo saber sobre a realidade deles. Então isso foi muito rico. Bom, Felipe, mas aí você disse que você vai para a loja, começa a conversar com essas pessoas. Que outras histórias você foi descobrindo e que serviram, inclusive, para compor todo o trabalho da peça Amor de Bandeja? Tem bastante história, Milton. Por exemplo, tem códigos entre eles, não só no caso da Vivenda do Camarão, fizemos uma imersão, isso foi o autor que fez uma imersão na loja do McDonald's. E, por exemplo, quando tem uma cliente que é bonita, eles falam, faz o sanduíche da 17 ou da 31. São códigos, números que eles simplesmente criaram para simbolizar uma cliente. Então isso é abordado até na peça. Teve uma situação, isso na loja, acredito, do Bob's, uma funcionária que falou que tem vários tipos de clientes e situações muitas vezes hilárias e bizarras também. E na peça é abordada uma situação que chega uma cliente extremamente arrogante e ela fala assim, eu quero um burger bacon sem bacon, tá? E a Sofia, que é a protagonista, ela fica incomodada com o jeito arrogante dessa pessoa e fala assim, vem um burger bacon sem bacon, tá? E aí o pessoal da cozinha prepara o burger bacon sem bacon e na hora que ela oferece, a cliente abre o sanduíche e fala, por que meu burger bacon está sem bacon? São situações que realmente acontecem no dia a dia do setor de fast food, por exemplo. Então são situações hilárias, tanto que a peça é uma comédia. Então vamos aproveitar, já que você citou aqui a Sofia, e conta um pouco da história da própria peça. A Sofia, que é a protagonista da peça, ela é atendente na peça, é isso? Conta a história da Sofia. A Sofia, ela é a filha do dono da rede de fast food Esplêndidos, ela é atriz, patricinha da classe A, e ela nunca sequer cozinhou ou muito menos visitou uma loja do pai. E ela ganha seu primeiro papel no cinema, por coincidência do destino, como uma funcionária de fast food. Ela fica desesperada e ela fala, e agora? Eu preciso criar o meu personagem. E ela vai fazer um laboratório, que os atores chamam de laboratório, que é fazer uma pesquisa sobre o personagem que eles vão criar. Ela pede para o pai, posso fazer um laboratório em uma dessas lojas? O pai fala, tudo bem. E para ela realmente ter uma realidade mais próxima, ela muda a identidade dela para Sarah Jackson, para ninguém desconfiar e tratar ela de uma maneira diferenciada. Ela queria ser tratada como uma funcionária comum. E ela participa de todo o processo seletivo, indo até no RH, a gente fez isso, eu e o autor, fomos no processo seletivo da Venda do Camarão, lá no centro. Isso está também retratado na maneira como a entrevistadora na peça entrevista a Sofia. E ela está como Sarah Jackson e ela cai na pior loja da rede, a rede que está dando prejuízo. E ela fica totalmente sem saber o que fazer e a loja está um caos porque tem um gerente que não sabe gerenciar e muito menos liderar.
E ela vai realmente demonstrar as falhas que existem no atendimento e na questão de liderança. Então, por exemplo, o Ulisses, que é o gerente dessa loja, ele é extremamente agressivo, ele não sabe gerenciar pessoas, muito menos gerenciar a própria loja, ele usa a loja para interesses próprios. O Ulisses, por exemplo, quando ela chega à loja, ele nem acolhe a nova funcionária, nem mostra quais vão ser as funções. E isso a gente fez nessa pesquisa de campo, por conta da correria. Muitas vezes os novos funcionários não são acolhidos e nem são explicados o que eles vão fazer, eles ficam lavando o prato. Então, isso são formas de você desmotivar já o funcionário. Quer dizer, isso acontece, quer dizer, o funcionário chega na empresa e ele sequer é apresentado para a loja. Isso, em muitas redes chegou a acontecer isso. Na Casa da Vivenda, eles estão tendo um trabalho muito bacana de treinamento agora e está revertendo essa situação. Isso foi bem positivo, mas acontece sim, por conta da correria e o funcionário às vezes fica um pouco de lado, o novo funcionário. Bom, e aí passa essa história toda com a Sofia vivendo esses momentos, essas relações, e a partir disso é que vocês vão transmitindo as mensagens necessárias para o público. Isso. E aí, vou até falando dos outros personagens, que acho que contextualiza o que a gente vê na realidade. Então, por exemplo, ela chega à loja, aí ela vê a Edileuza, que é uma nordestina, que tem um coração maravilhoso, só que ela nunca teve um treinamento sobre questão de atendimento. Então, às vezes, ela fala questões que jamais poderia ter falado na frente do cliente. Tem o Eradir, que tem 17 anos, é jovem, é o primeiro emprego dele. E ele, muitas vezes, ele rouba uma tortinha, ele come o sanduíche do Frango Gaspar, que é o sanduíche da concorrência. Ele também vem, chaveca as mulheres, que a gente sabe que acontece isso também no setor de fast food, que é um setor que ele acolhe de braços abertos pessoas que nunca tinham tido qualquer oportunidade de trabalho, de emprego, e é um setor que tem oportunidade e acolhe pessoas que vão aprender questões de higiene, de saber se portar no ambiente de trabalho. E o Eradir é esse exemplo, ele tem bom coração, mas nunca teve qualquer vivência no ambiente de trabalho. Tem a Jaqueline, que é aquela funcionária já invejosa, ela tenta contagiar negativamente a equipe, e ela é apaixonada pelo Murilo. O Murilo é o subgerente dessa loja, e ele é o oposto do gerente. Ele é galã, ele é líder, ele procura acolher os novos funcionários, ele procura treinar, ter paciência até o funcionário pegar as suas funções. Ele enxerga a perspectiva de crescimento no setor, no caso de fast food e de franchise. Ele, por exemplo, sabe que o setor cresceu 20% no ano passado, que esse setor vai crescer em torno de 15% nesse ano. Então ele enxerga a perspectiva de crescimento e tenta passar isso para a equipe. E a Sofia cai exatamente nessa loja e se depara com uma loja nesse caos, com estereótipos de funcionários, e ela já se encanta pelo Murilo, que ela nunca esperava encontrar uma pessoa tão maravilhosa nesse setor. E ela não pode revelar esse amor por ele, senão estraga o seu laboratório. E aí, frente a essa trama, ela vai também vendo a dificuldade desse setor de fast food, que não é fácil essa realidade. Tanto que a gente foi nas lojas, a gente viu que tem que ter uma rapidez, por exemplo, de raciocínio. Tem os atendentes, que são os canários, que ficam na frente da loja, normalmente nas praças de alimentação com cardápio, e fala: bom dia, senhor, já viu o nosso cardápio? Eles tiram já o pedido e ficam coordenando os pedidos, falam por Qualquer sistema qualquer de som. sistema de som e tem que ficar coordenando, e é muito rápido, o pessoal da cozinha, então tem uma habilidade também. Então a peça em si demonstra exatamente que esse setor tem aspectos muito positivos e maravilhosos e tem essa trama que passa várias questões de atendimento, cliente indeciso, cliente agressivo, enfim, vários tipos de situações de atendimento. Como agir, por exemplo, com o cliente agressivo? Com um cliente agressivo. A gente sabe que acontece clientes agressivos, a gente tem que ter sempre uma neutralidade de atendimento. Uma das regras de atendimento que a gente chama, né, nem tanto a mar, nem tanto a terra. Então, se o cliente for agressivo, a gente tem que manter a nossa neutralidade, tratar com respeito, sem jamais botar a lenha na fogueira, falando português claro.
Isso também deve acontecer na relação do gerente ou do líder daquele grupo com os seus funcionários, porque muitas vezes deve haver ali um estresse entre eles e alguém agir de maneira mais agressiva. Nessa relação também deve ser mantida essa mesma regra. Claro, acho que em todo momento a gente está, de uma certa maneira, atendendo a qualquer pessoa. Tanto que atendimento vem do latim, quer dizer atendere, que quer dizer estender a mão. Esse sentido de amar, de ajudar, de relacionar com o próximo. Então, certamente, numa relação não só do gerente, mas também do funcionário com seus pares, sempre deve haver paciência, porque todos nós temos as nossas falhas. Mas isso não leva a um outro problema, que é o chefe bonzinho demais e aí ninguém o respeita? Esse é um ótimo tema sobre liderança. Eu acho que o bom líder, isso tem pesquisas que falam, é aquele que sabe usar a tacada certa dependendo da situação. Então, não necessariamente toda hora ele tem que ser bonzinho. Então, tem horas que ele tem que ser um pouco mais duro, tem hora que ele tem que ser realmente mais calmo. Então, tem diversas situações. Essa é a dificuldade para um bom líder. Então, tem pesquisas, né, se não me engano, da consultoria Reis, que foi feita com diversos executivos do mundo inteiro, e eles viram que tinham vários tipos de liderança. Tem o líder autoritário, o líder coercitivo, o líder que visa treinar, enfim, vários tipos de treinamento, tipos de líder. E o que eles identificaram nesse estudo foi que o melhor líder é aquele que simplesmente usa a tacada certa. É como se fosse um jogo de golfe, né? Então, para cada buraco, cada distância, tem que usar o taco certo. Bom, você falou agora há pouco aqui que todo esse atendimento exige uma agilidade, pelas características de uma rede de fast food, evidentemente. Como combinar essa agilidade com o bom acolhimento do cliente? Porque se você tem que ter pressa, muitas vezes você não conversa, não tem tempo para conversar com o cliente. Ou vai ter que achar tempo para isso, para que aquele atendimento seja considerado eficiente. Eu acho que tem que ter o mínimo. Eu acho que é difícil realmente fazer um atendimento extremamente aprofundado, não é a proposta do setor, tanto que, no geral, não é um serviço de mesa, mas o simples acolhimento, por exemplo, dessas pessoas que são conhecidas como canário, que são as atendentes que ficam na frente da fila, um simples sorriso, um simples bom dia, já faz o seu papel de um bom atendimento, entender as necessidades do cliente e agilidade no atendimento, né? Que isso é esperado realmente desse setor de fast food. O prato sair num tempo hábil. Por exemplo, na Vivenda do Camarão tem que estar pronto normalmente até 7 minutos o prato. Felipe, foi possível identificar por que a troca de funcionários é muito veloz ainda nesse setor? Por que o turnover é tão alto? Olha, Milton, a principal questão que a gente observou são dois. O aquecimento da economia brasileira, tendo outros setores que oferecem retorno financeiro melhor para esses funcionários. Por exemplo, eles podem trabalhar na construção civil, trabalhando de segunda a sexta-feira, tendo às vezes uma renda mensal até acima de R$ 2.000. E nesse setor você trabalha às vezes de segunda a sábado e ganha aí um pouco acima de um salário mínimo. Então realmente o funcionário, ele não enxergando a perspectiva às vezes de crescimento, tendo a necessidade realmente de pagar diversas contas, o brasileiro muitas vezes endividado, realmente opta por um setor que ofereça mais por ele. Isso é fato. Agora, certamente, em alguns casos que a gente viu, tem funcionários que fazem carreira. E eles fazem carreira porque tiveram, certamente, um bom líder. Pessoas que acolheram e fizeram todo o desenvolvimento dessas pessoas, que até agora já são gerentes dessas lojas e tendem a crescer cada vez mais no setor. Aquela história da plaquinha do funcionário do mês ainda funciona? Funciona, isso é fundamental. O ser humano ele é impulsionado principalmente não por recompensa financeira, mas pela recompensa psicológica. Isso é uma das grandes falhas, às vezes, das empresas e da gestão dos líderes. Esquecer do reforço positivo, que é extremamente necessário. Então, você simplesmente, perante a equipe, destacar um funcionário que teve uma boa atuação é fundamental. Então, por exemplo, pegando uma das lojas muito bem sucedidas da Vivenda do Camarão, tá? Eles estão abrindo já, se não me engano, a 4ª loja em Hortolândia,
E era uma pessoa, a proprietária, que tem muita paixão já queria, o sonho dela era abrir uma loja da Vivenda do Camarão. Ela conta até o caso dela de como seus atuais gerentes começaram como cozinheiros e lavando prato. São pessoas que estão mais de 10 anos com ela, que construíram já suas vidas, têm casa, carro, casaram, etc. Aí eu perguntei para ela, mas o que você faz essas pessoas também ficarem com você, né? Ainda mais com esse setor extremamente aquecido. Aí ela falou de algumas práticas que ela faz no dia a dia, coisas simples. Então ela faz questão de fazer o que eles chamam de reunião minuto, que é antes de começar o almoço, reúne a equipe, passa uma mensagem bacana sobre o dia, qual vai ser a meta. Ela tem o hábito de ler às vezes o Salmo da Bíblia, passando uma mensagem positiva, reconhecendo os funcionários, faz isso sagradamente. Então são aspectos simples, mas que para o ser humano é extremamente importante. Agora, a possibilidade dele crescer dentro da empresa também é grande. Como fazer com que isso aconteça num lugar em que talvez o crescer é tirar o lugar do gerente? E aí o gerente que é responsável por aquela equipe? Isso, no curto prazo, as pessoas podem entender que seria tirar o lugar do gerente, mas não é verdade. Com o crescimento do setor, realmente há espaço, só que as pessoas têm que ter paciência e enxergar essa perspectiva de crescimento. Claro, o bom líder tem que sempre mostrar essa perspectiva e trabalhando para o desenvolvimento para a pessoa poder assumir esse cargo. Então, um bom exemplo é essa franqueada da Vivenda do Camarão, que está abrindo agora já, se não me engano, a 4ª loja em Hortolândia. Ela tem loja em Campinas, Jundiaí, e está abrindo uma nova loja. Então, vai precisar realmente de alguém de confiança para gerenciar essa loja. Nada melhor do que aproveitar quem já estava em uma das lojas dela, no caso. O que mais desmotiva esse trabalhador? Nesse trabalhador, eu acho que uma das principais reclamações desse setor é o fato de trabalhar 6 dias na semana, que é a maneira como ele está estruturado, a questão do fast food falando, desmotiva muito. Ele sempre pergunta, puxa, poderia estar agora com a minha família, fazendo algum programa de lazer, então acontece. E a questão da remuneração, não ser uma remuneração mais competitiva, se comparado com outros setores da economia. Você citou agora há pouco a questão da franquia e no seu trabalho você se envolveu muito com esse tema. O que foi possível aprender sobre esse mercado que seria interessante chamar a atenção, inclusive, daquelas pessoas que muitas vezes ficam imaginando a possibilidade de ter aí um negócio? Acho que você tocou um ponto que é muito legal também, que é essa pesquisa de campo que a gente fez sobre esse setor de franquias, Milton. Por exemplo, o setor de franquias é um setor maravilhoso, que cresce aí uma perspectiva muito grande. Até falei, no ano passado foi 20%, nesse ano agora vai ser em torno de 15%. Está tendo uma procura muito grande por empresas internacionais para abrir empreendimentos também no Brasil, no sistema de franquias. E ele tem essa perspectiva de crescer. Então, para quem quer montar um negócio, é interessante porque você já vem com uma estrutura. Às vezes facilita esse primeiro momento. Só que muitas pessoas cometem a falha de achar que, ok, vou usar um sistema e ele vai rodar por si só. Só que não tem jeito. O líder, o dono, o proprietário sempre tem que estar presente no dia a dia da atividade. Então as franquias, por exemplo, da Vivenda e outras, que não tinham resultado dos melhores, se comparado com outras franquias, eram daqueles franqueados que não tinham uma presença ativa no dia a dia da sua franquia. Porque é aquela velho ditado, né? O olho do patrão engorda o gado, né? Então é importante realmente que não se esqueça de que realmente o proprietário tem que realmente estar no dia a dia também. É fator básico. Ou seja, não adianta só comprar uma marca e um modelo de serviço. É preciso ter também esse trabalho de liderança dentro da empresa. Com Tem que certeza. se desenvolver profissionalmente. Ainda é muito comum na área de franquia ela ser vista como uma espécie de umbigo para quem acabou de se aposentar? Ou seja, sem ter um olhar mais profissional desse segmento? Eu, olha, eu não sei te dizer sobre o lar de franquias, porque cada vez mais a gente vê pessoas jovens também abrindo franquias. Vou falar mais uma vez no caso da Vivenda do Camarão, que a gente fez essa pesquisa mais aprofundada. Muitas pessoas não são aposentadas, então acho que isso realmente é um mito.
Acredito que não. E a gente sabe que a maioria dos empreendedores hoje em dia também são mais jovens, então já estão indo já à procura de montar o seu próprio negócio. E a gente que chega preparada nesse mercado, até por todas as características dessas novas gerações? Eu acredito que todos os analistas de mercado, tanto que saiu recentemente na revista Veja sobre a questão de empreendedorismo, uma das grandes falhas dos empreendedores é eles estarem despreparados na questão de montar o seu negócio. Muitas vezes eles até têm preparo para montar os seus negócios, só que eles não fazem, por exemplo, uma análise de mercado sólida. Então é uma coisa muitas vezes intuitiva, que acaba sendo uma falha. Então acontece. Você já contou uma outra historinha da peça Amor de Bandeja, de uma outra relação que ocorre lá dentro, mas eu vou querer que você conte um pouco mais pra gente aqui. Um outro caso interessante que você considera lá, nas relações que existem entre funcionários ou do funcionário com seus clientes, numa característica como essa, de redes de fast food. Bom, deixa eu lembrar, tem diversas situações. Tem uma situação engraçada quando chega um cliente indeciso e a Edileuza está na fila e ela sabe que ela tem que ter agilidade no atendimento e o cliente não decide. Ele fica perguntando, mas o que é aquele lanche número 1? Aí ela explica, é feito de carne, cebola, e explica. E fala, mas e aquele número 2? E logo atrás desse cliente tem uma executiva da área financeira, ela vai ter uma reunião super importante com os acionistas, fica super impaciente e o cara não decide. Tal. Aí, nesse momento, a Sofia, que está como Sara, pergunta para o Murilo, que é o subgerente, Murilo, quando isso acontece, o que devemos fazer? E ele fala, olha, quando isso acontece a gente tem que ter muita calma e explicar com calma os produtos, sabendo que nossa função é muito menos de cobrar, mas também de atender o cliente. Isso pode acontecer, tem que ter paciência. Aí ele sai e aí continua a situação. Até que a Edileuza, já cansada e entendendo essa indecisão desse cliente, ela pega e se desvia assim, o senhor é cliente oculto. Aí ele fala, cliente oculto? O que é cliente oculto? Aí ela fala, não sei não, senhor. Cliente oculto são os atores contratados para enganar a gente. O senhor é o cliente oculto, não é não? Eu falo, cliente oculto não, eu sou astrônomo. Astrônomo tipo astronauta? Não, eu estudo as estrelas, os astros. Os astros tipo Hollywood, eu adoro esses astros. Eu falei, não, minha senhora, você está me confundindo, eu sou astrônomo, eu estudo o corpo celeste, o corpo da Celeste, a minha prima, pá, ela bate no balão. Até faz toda uma brincadeirinha com essa situação, até que é para mostrar que acontece nesse setor, que eles chamam de cliente oculto, que tem empresas que levam, tem funcionários, atores, que vão nas lojas, se passam por clientes exatamente para ver como que está a questão de atendimento e outros aspectos e depois fazem um report, né, um relatório para a empresa contratante para falar como que está realmente o atendimento dessas empresas. Então isso é uma situação. E tem outras situações também muito engraçadas de atendimento também, tá? Felipe, aplicado esse programa nas empresas, é possível identificar já qual é o resultado que se obtém, por exemplo, nessa questão de entrada e saída de funcionários, que me parece ser um caso crucial aí para essas redes? Sim, tem um cliente, que eu não vou mencionar, para respeitar o cliente, que tinha um turnover, no caso, de média de 15%, isso no ano passado. E quando a gente começou com esse projeto, né, pegando julho, agosto e setembro, esse turnover caiu para 9%. Nesses 3 meses do ano passado estava em torno de 15%. E nesse ano já caiu para 9%. Então realmente a tendência é realmente ajudar a diminuir o turnover. Só que eu gosto sempre de mencionar que não adianta só esse projeto como redução de turnover. A empresa também tem que fazer o seu lado, como qualquer programa de treinamento. O ser humano, para mudar o seu comportamento, não é com uma simples injeção de motivação e de um treinamento diferenciado. A gente tem que também fazer aspectos no dia a dia que vão ajudar a mudar um comportamento. Quer dizer, não é apenas assistir a uma peça que vai mudar o comportamento da empresa e a situação. Pode até divertir, mas o conhecimento acaba quando sair da porta se aquilo não for aplicado dentro da empresa. Isso, eu acho que ajuda extremamente. Tem uma mudança de comportamento.
nos próximos meses, 2 meses, 3 meses. Cada ser humano é de um jeito, não dá pra gente dizer quanto que ele vai aplicar no seu dia a dia. Mas ele se sensibiliza, já é o primeiro ponto. Tanto que na psicologia, a psicodrama, que usa o teatro como ferramenta de transformar o comportamento, fala quando o indivíduo, o paciente, se vê espelhado, ou seja, retratado em palco, ele se sensibiliza e ele transforma e muda seu comportamento. Então a gente já faz isso, esse primeiro ponto dele se sensibilizar, entender. Porque às vezes ele está no piloto automático e não consegue entender isso na prática. Mas quando ele se vê em cena, ele se sente no papel e, puxa, realmente isso eu faço. Isso acontece no meu dia a dia. Vou mudar minha realidade. Então, mas é importante as empresas entenderem a importância do treinamento. Isso foi até o que me motivou a montar minha empresa, porque eu acredito muito na questão de treinamento. Tanto que o setor brasileiro cada vez mais é de serviço, o serviço depende do fator humano, e o ser humano é trabalho contínuo de capacitação, de explicação, etc. O mundo corporativo é um drama ou uma comédia? Essa é uma boa... Depende da situação. Tem situações que podem ser um drama e tem outras que podem ser uma comédia. Tem horas que a gente vê casos tristes do setor corporativo, que acontece, né? Tantas empresas que a gente acreditava que eram sólidas e depois mostraram resultados que eram fictícios. A gente viu isso no mercado americano, coisas que a gente não conseguiria imaginar. Empresas super consolidadas que forjavam, por exemplo, relatórios. Isso é um drama, isso não é engraçado. Muitas pessoas saíram prejudicadas. Caso do Madoff, enfim, tem casos assim tristes. Mas tem outras situações que são comédia, como o setor do fast food é um exemplo, assim como tem outros setores. Então tem situações que são muito peculiares, são bonitas, que são coisas do setor e que acabam sendo engraçadas e que você pode reverter tranquilamente. Não vai cair, não vai trazer um dano para qualquer pessoa. A verdade é que é um grande palco. É um grande palco. Tá É certo. verdade. Felipe Zacarias, quero agradecer a sua gentileza de conversar conosco aqui no Mundo Corporativo. Boas peças, porque certamente não faltarão argumentos para desenvolver esse seu trabalho. Um bom trabalho para vocês. Muito obrigado. Obrigado, Milton, pela oportunidade e todos estão convidados aí a um dia conhecer o nosso trabalho também. Muito obrigado. O Felipe Zacarias é dono da FZ3, que é uma empresa de consultoria de recursos humanos, e é diretor de produção da peça Amor de Bandeja, nosso convidado aqui no Mundo Corporativo. A você que nos acompanhou, muito obrigado e até a próxima.